Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Tudo bem, Paulo? Novamente aqui para mais uma Hora de Ares, depois do interregno que foi aqueles 2 meses, aquele retiro espiritual. Exato. Voltamos à carga aqui os dois. Hoje o preto está a falhar. Vejo aí uma cor qualquer, que eu não sei muito bem qual é, mas é uma cor. Eu também, quando comprei isto, parecia uma cor, sai outra, mas pronto. Adapta-se às circunstâncias. É mimético. Exatamente. É o princípio da camuflagem. Lá está. Relaciona-se também ao fabrico do material de guerra. Que tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Com aquele tema anterior que começamos nos arsenais, não é? Exatamente. Uma definição de arsenal Que durou meio e que não programa, define, se calhar, a totalidade da importância do arsenal no âmbito da logística militar. Mas pronto, vamos continuando a conversar sobre... Antes do vídeo e do áudio, que nós fazemos as duas coisas, começar, que já começou, sininhos, Natal, luzinhas, tudo. Subscrição, partilha, e uma comentários. Coisa, e os comentários. Os comentários para nós são importantes. Eu volto a dizer isto, porque por vezes os comentários ajudam-nos até ir buscar temáticas ou até ir de encontro a algumas ideias que nos passam ao lado e que as pessoas que estão de fora que dão essas sugestões são sempre válidas. Que é um agradecimento que eu deixei em aberto. Também agradecer a quem comentou e quem comentará. E que tenha a paciência de nos ouvir e dar o retorno. Sim, isso é importante porque essa questão dos programas e das ideias para os programas muitas vezes surgem dos comentários que nos são feitos. Sim. E do feedback que nos é dado. Claro que continua ainda prometido, mas esse requer, eu volto a dizer, assumo que requer um pouco de leitura da parte que nos diz respeito, é a Guerra da Patuleia. Eu ainda ia tentar ao João Paulo, mas não deu. Não deu. Não, é um bocado complexa. Eu como me focalizei mais na Primeira Guerra Civil e não na Segunda, mas tem que se também um dia falar dela, porque é uma sequência natural dos acontecimentos da primeira metade do século XIX português. Mas nós ao nosso assunto, arsenais. Os arsenais. De facto, eu no programa anterior tenho a ideia que estávamos a falar exatamente do atraso industrial. Ou melhor, industrial não. O termo não é feliz. O atraso tecnológico. Esse atraso tecnológico até se reflete-se se olharmos para a primeira metade do século XIX. Eu vou só fazer um bocadinho o apanhado. O atraso tecnológico deveu-se também às circunstâncias em que Portugal se foi envolvido. No que diz respeito à tecnologia introduzida, que deveria ter sido introduzida nos arsenais, eu não vou aqui dizer que foi um proverbial atraso ou típico dos portugueses. Não, foram circunstâncias que obstaram, logicamente, ao desenvolvimento tecnológico. Mas deixe-me que lhe diga uma coisa. Quando fiz o meu trabalho de doutoramento, obviamente que me centrei no caso de Lisboa e do Porto, porque de facto foi constituídos que já existia e que existiu durante muito tempo, mudou de denominação, como eu disse, foi a Tenência, depois passou ao Arsenal Real do Exército, depois passou ao Arsenal do Exército, até que eu quero aqui... Eu no outro programa mencionei o Sargento-Chefe Alves no trabalho que fez sobre a logística, mas também tenho que mencionar também aqui um trabalho que é sequencial ao meu, de certa forma, embora tenhamos feito, não propriamente em articulação do Dr. José Luís Assis, ele também próprio militar e também da Comissão Portuguesa de Gestão Militar, que fez um trabalho excelente de referência sobre o que foi o progresso do fabrico do material de guerra no arsenal, na transição do arsenal do Exército para a fábrica de Braço de Prata. E também aqui tenho que mencionar os trabalhos que têm sido feitos à volta dos produtos que são do arsenal pelo Dr. Jaime Regalado, nas monografias que fez e
tenho que dizer, pela fronteira do caos, em que ele tratou os armamentos e o Dr. Pedro Soares Branco tratou uniformes, para além também do Manuel Ribeiro Rodrigues, que também trata essas questões. Todas elas remetem para quê? Para a fonte da origem, que é o arsenal. E há aqui um caso, eu não queria deixar só de mencionar os nomes, porque a justiça tem que ser feita. Não estou sozinho, não ando aqui sozinho a fazer este trabalho, ainda bem que devemos ser muitos, e que se propague para outros. O conhecimento não é exclusivo. E percebe-se a complexidade do tema. Exatamente. Diferentes pessoas a estudarem E diferentes a transversalidade. Exatamente. Porque quando se trabalha um arsenal, eu vou aqui dar 2 exemplos. Eu, quando estava a fazer a tese, comecei a analisar a documentação, as fontes primárias, porque estamos a falar da documentação de arquivo que dava todo o cotidiano do arsenal. Eu li cerca de 3.000 documentos para isso. Alguns com alguma dificuldade, porque eram manuscritos, e se havia gente que escrevia com uma letra cursiva espetacular, outros eram um verdadeiro exercício de paleografia. E começou-me a aparecer, e isto também para dizer que o arsenal podia estar atrasado tecnologicamente por força das circunstâncias, mas foi inovador em outras coisas que, eu vou-lhe ser franco, aparecem na primeira metade do século XIX e depois, aquilo que eu lhe vou dizer, só se torna uma realidade nos anos 60 do século XX, que é a proteção social. Ou seja, a reforma, as pensões, aquela realidade, aquilo que agora até nos aflige, não sabemos se vamos ter dinheiro para as nossas reformas. E há uma palavra que começou a aparecer com alguma frequência. Cegos. Ora bom, quando aparece uma palavra assim, cegos, nós não devemos tomá-la à letra, porque podia ser uma designação técnica de alguma coisa que me escapasse. Cegos, e cegos, e cegos, e cegos. Confesso que durante algum tempo andei intrigado com os cegos, porque me aparecia a menção e não propriamente o quê. Até que, em alguns documentos, é que vem a detectar o quê? Que eram efetivamente invisuais, cegos, que eram contratados ao arsenal para quê? Para fazer brocagem. A brocagem de quê? Penso eu que das armas de pequeno porte, como pistolas. Coreograficamente, o que era? Eram as brocas que deviam ser brocas de manivela e o cego era posto a brocar e não se distraía devido à sua condição. Portanto, era posto a fazer a brocagem, do abrir as almas das penso eu, de pistolas, que são pequenas distâncias de cano ou de carabina. E eu, quando discuti isto com algumas pessoas, até antes e depois da defesa do meu doutoramento, o que é que nós aqui percebemos? O quão felizes eram estes cegos. Felizes, pronto. Porque não andavam pelas ruas de Lisboa na mendicidade. Ou seja, foram retirados a uma vida possível de mendicidade, porque a deficiência, a diferença naquele tempo não se compadecia com as pessoas. Não havia esse tipo de compadecimento. E, quer dizer, qual seria o destino de um cego que não fosse uma classe elevada? Era a mendicidade. Ora, estes homens, neste caso estes homens, porque me apareceram cegas, só por isso, tinham essa oportunidade de oferir alguma proteção social dentro do âmbito da estrutura do arsenal. Até é preciso ver que a estrutura administrativa era bastante poderosa. Remetia diretamente para o Ministério da Guerra. Por exemplo, a gestão do arsenal, principalmente com a entrada na Guerra Peninsular e invasões francesas, como eu já disse aqui, pronto, é um fenómeno localizado aqui, mas o âmbito do arsenal alarga-se para a guerra na Península, porque tudo que vinha de Inglaterra vinha ter ao arsenal aqui, ao Porto e sobretudo a Lisboa. Eu apercebo-me dessa realidade de ir buscar pessoas a sua deficiência, passa a expressão, handicap, eu não sei neste momento o termo politicamente correto, mas que não viam. Incapacidade barra de deficiência. Exatamente. E peço desculpa se for inconveniente em alguma terminologia. Academicamente, incapacidade barra de deficiência, porque eu tratei recentemente essa questão. Ora bom, essas pessoas eram colocadas num trabalho, sim, monótono, mas que lhes permitia escapar exatamente esse mundo menos feliz, e estou a ser metafórico, de não ter uma proteção, seja de forma for. Isto é um caso. O outro caso,
remete à própria as famílias dos funcionários do Arsenal. Sobretudo aos oficiais do Arsenal. Os oficiais aqui temos que esclarecer. O que é um oficial no Arsenal? O oficial não é... Temos os oficiais... O Arsenal era comandado, como eu disse, por oficiais do Exército, nomeadamente da arma de engenharia e da arma de artilharia, que eram as armas técnicas que tinham, digamos assim, a habilitação para tomar a administração e gestão do espaço industrial do Arsenal, em Lisboa e também no Porto. Mas aos oficiais dos ofícios, passa a redundância. Portanto, temos os mestres espingardeiros, os mestres correieiros, os mestres latoeiros e por aí fora. Mas eram militares? Não, Ou eram civis. Eram civis, mas não lhes é atribuído um estatuto militar? Não, eram funcionários civis do Arsenal. Podia haver um militar ou outro. Deixe-me só dizer uma coisa. Os militares que quer referir é os que seguem no trem regimental. O mestre coronheiro e o mestre espingardeiro poderiam ser militares, exato, mas aqueles que se deslocavam nos trens regimentais para a frente de combate, para os teatros operacionais. Mas os funcionários do Arsenal, uma boa parte deles eram civis. E até em 1804 há um episódio muito curioso que tem a ver até com uma figura relativamente conhecida, que devia ser mais de um pensador, de um político, de um intelectual, que é o Silvestre Pinheiro Ferreira. Aliás, há teses sobre Silvestre Pinheiro Ferreira, que é mandado numa missão, digamos, diplomática pela regência. Estamos em Dona Maria I, mas de facto já era o príncipe regente que tomava essas decisões, ou melhor, o Ministério da Guerra. Para quê? É mandado para a Alemanha para contratar mestres espingardeiros alemães. Isto levantou um grande burburinho. Porque logo se levantaram vozes de protesto a questionar porque é que se vai mandar alguém para os Estados alemães, neste caso era o Henneberg, para contratar espingardeiros alemães. Isto parecia que estava a passar um atestado de incompetência aos espingardeiros portugueses. E, de facto, não havia razão de queixa aos espingardeiros portugueses. Eu pensei que estavam a ver mal a questão. O problema não estava nos espingardeiros portugueses e nos coronheiros e todos os oficiais de ofício. Portanto, temos os mestres, contramestres, apontadores, que são oficiais de primeira, segunda e terceira classe, posto assim, porque nós, ainda há pouco tempo, havia-se classificação. Agora, pronto, o mundo laboral transformou-se. Sim. Temos o gestor e não sei o quê, mas até aos anos 70 tínhamos os ofícios, era o oficial encadernador, etc. Ora, era esta escala hierárquica e esses oficiais, quer dizer, pensava-se que estava a passar-se ali um atestado tremendo de incapacidade e depois perguntava-se, e porquê a Alemanha? Primeiro, e contratar espingardeiros ingleses. E porquê a questão dos espingardeiros ingleses? Porque as nossas armas, sobretudo o armamento ligeiro de infantaria, espero que o Dr. Jaime Regalado não obste, porque muito do que eu sei do armamento ligeiro foi o que aprendi, apesar de algumas diferenças, estava muito baseado no modelo britânico. Aliás, nós já tínhamos recebido armamento britânico já em 1793 ou 94. Isto está provado em livros de carga da alfândega. Porque a partir da Guerra Peninsular o armamento que vem importado não é alfandegado nas alfândegas régias. Portanto, bem direto ao arsenal. Mas há uma importação substancial de vários milhares de armas em 1793 de origem inglesa. Estamos a falar de calibres, estamos a falar do desenho, estamos a falar do sistema de disparo, que era o vulgar, a padroneira, etc. Ora, o armamento português tendia a seguir com alguma diferença. Eu lembro que o Dr. Jaime Regalado dizia que a diferença entre um mosquete português e inglês era se cá ter uma abraçadeira no cano, enquanto que o inglês tinha cabilhas de fixação. Pronto. Isto assim, posto de uma forma um bocadinho de detalhe. E porquê os alemães? Porquê é que de repente nos viramos para mandar o Silvestre Pinheiro Ferreira numa missão de quase 4 anos com livres trânsitos e cartas de câmbio inclusivamente para agentes nossos bancários que estavam nos Estados alemães. Não era a Prússia, portanto eram os Estados mais pequenos. O Henneberg era um Estado mais pequeno. Era na Turíngia.
E porquê é isso? Porque se calhar aqueles senhores estavam sempre em guerra. Não. A questão é esta. O armamento dos Estados alemães era o mais semelhante que havia na Europa em termos de calibre e de formato ao armamento britânico. E porquê é que não se foram buscar espingardeiros britânicos? Porque a Inglaterra, que é super protetora dos seus técnicos, não deixava pura e simplesmente os seus espingardeiros sair do país. Ou seja, os seus oficiais, coronheiros e espingardeiros não saíam dos arsenais ingleses. Portanto, era impossível ir contratar. Não sendo a França o nosso ideal, como é óbvio, não é? E até não é só por questões políticas, é que o armamento francês fazia uma diferença de calibre. Portanto, isso ia obrigar, por exemplo, as brocas a serem todas modificadas. Eu vou pôr assim a coisa grosso modo. A brocagem as brocas eram a 20 milímetros de diâmetro para o mosquete, sendo que era para uma bala, desculpem, um projétil, de 19 milímetros, porque entra sempre com folga. Penso que falámos disso alguns. Sim. Ora, de repente, se fôssemos adotar o armamento francês, tínhamos que baixar para um calibre mais pequeno. Eram diferenças de milímetros, mas quer dizer, ia arrebentar todo o sistema. Nisso, parece que a solução do Henneberg era bastante económica, porque teria havido contactos com esses Estados para saber os custos não só de trazer espingardeiros alemães, mas também de importar armamento diretamente do Henneberg. Que, aliás, o nome da localidade, que agora está aqui, mas eu não vou procurar, ainda existe, ainda faz armamento, mas faz armamento desportivo e cutelaria. Mas o Silvestre Pinheiro Ferreiras, nas cartas que trocou com o Conde da Barca, ou seja, Dom Miguel Pereira Forjás, que vem a ser Ministro da Guerra e que, diga-se de passagem, boa parte dessas epístolas estão no arquivo do Conde da Barca, que está no arquivo distrital de Braga, que está na tutela da Universidade do Minho. Portanto, há uma série de trocas epistolares que estão divididas entre o arquivo histórico-militar e o arquivo distrital de Braga. Ele referia, mandaram-me para aqui, para a Alemanha, mas a verdade é que as armas são de fraca qualidade. Eu ando aqui na Alemanha, desculpem que eu estou a teatralizar um bocado o discurso, ando aqui na Alemanha a tentar procurar o mais barato, mas isso não vai responder às necessidades do arsenal real do Exército, e a verdade estamos a gastar dinheiro, eu não consigo ainda vislumbrar, dizia o próprio Silvestre Pinheiro Ferreira, não consigo vislumbrar a necessidade de substituir os nossos espingardeiros. As nossas eram melhores. O grande problema, e dizia ele, não é nos espingardeiros, por favor, façam, ele não usou estes termos, façam uma atualização tecnológica. Atualizem. Ora, essas recomendações, portanto, este processo, eu peço desculpa, porque se calhar não é ofender suscetibilidades, mas nós tivemos estes processos com o armamento e que têm a ver com os nossos arsenais ou com a nossa perda de capacidade de fabricar autonomamente armamento, teve a ver com esta contratação de cerca de 20 espingardeiros alemães. Parte deles vieram para Lisboa, parte deles vieram para o Porto. Eu tenho as listagens e vieram com mulheres e filhos. Alguns dos filhos vão seguir a carreira dos pais. Foram distribuídos pelo menos 6 para o Porto e os restantes para Lisboa. Ou seja, quando eles chegam em 1806, pouco antes da primeira invasão francesa, são alojados. É criado quase um bairro para os espingardeiros aqui no Arsenal Real do Porto. E outros vão ser alojados em Lisboa, nas dependências do Arsenal, a ganhar mais. E mais. Além de ganharem mais, como os espingardeiros contratados no estrangeiro, o que criou um certo mal-estar entre os espingardeiros portugueses, era-lhes pago ainda um suplemento para dar informação aos suboficiais, portanto, aos aprendizes. Isto criou uma situação um bocadinho... Sim. Um bocado desconfortável. E depois é muito interessante a tendência que havia em Portugal de aportuguesar os nomes. Eu, quando comecei a fazer as listagens, não era Johann Friedrich Lucker. Era o João Frederico Lucker, mais a mulher, mais o filho não sei quantos. Era o Hans, o problema era traduzir o Hans. Aí já era o Hans Joachim Becker. Hans Joachim Becker. Era o Hans Joachim. Portanto, aquilo era delicioso de ler.
Mas também mostra um bocadinho, por vezes, a nossa tendência de, numas coisas, sim, ir atrás, ir procurar o apoio estrangeiro. Foi inteligente o caso do apoio inglês, mas esta parte do apoio de ir contratar e encomendar armas que o próprio Silvestre Pinheiro Ferreira manda cartas a dizer são de inferior qualidade àquilo que se faz no arsenal e mais valia comprar em Inglaterra e pagar mais caro. E acaba por acontecer. Tivemos e esses espingardeiros vêm para Portugal, para o Porto e para Lisboa, e os nossos espingardeiros são espingardeiros de melhor qualidade. É o que ele diz. Ou, pelo menos, não ficam nada a dever. Aliás, porquê é que ele argumenta que os nossos espingardeiros eram de melhor qualidade? Porque as nossas armas, apesar de poucas, ele considerava que tinham um acabamento muito melhor que o material fabricado na Tunísia. E se o material fabricado na Tunísia era de inferior qualidade, o que é que isso queria dizer? Que os próprios espingardeiros também não eram grande coisa. E ele continua a dizer, por favor, mecanizem o arsenal. Foram a um sítio curioso, foram para a Turíngia. Sim, exatamente, para o Henneberg. E esse parte desses espingardeiros, e aqui é que vai um bocado a história, porque eu na minha tese, eu desafio as pessoas a terem paciência a ler a tese, porque, se quiserem saber um pouco mais, porque a tese não se limita só a questões de forma, mas também a uma certa biografia dos portugueses e dos alemães. Portanto, a corte saiu para o Brasil, isto agora tem um bocado a ver indiretamente com a história do Brasil, e agora um bocado provocatoriamente, não é Dom Pedro Bragança o pai da pátria. Porque é o Dom João VI. É Dom João VI. João Luz já tinha dito isso aqui. Lamento, mas porque é assim, é Dom João VI, ou pelo menos quem vai com ele, e não subestimemos o Príncipe Regente e mais tarde Dom João VI. São chamados para o Brasil uma boa parte dos espingardeiros. Isto por volta de 1810 para a frente, e há uma razão para isso. Para quê? São chamados ao Brasil e vão 10 portugueses? 10 alemães. Também vão alguns portugueses para a criação do Real Arsenal de onde? Do Rio de Janeiro. Exatamente. E isto é uma coisa muito interessante. Mas perde importância não perde, o Arsenal de Lisboa? Não perde importância porquê? Porque é que se pôde dispensar os espingardeiros para o Brasil? Porque, na verdade, a partir de 1810, a necessidade de fabrico de armamento, eu só estou a remeter para o armamento, porque os correieiros não foram chamados. Isso havia no Brasil em quantidades substanciais. Nem fazer tendas, nem fazer cantis, nem fazer mochilas, apesar de que nós também importamos mochilas inglesas. Porque a solicitação que é feita ao Arsenal, o Arsenal tinha que dar capacidade de resposta a fardar as tropas, a fazer, por exemplo, eu lembro de haver documentos que dizem que foram feitas no mês 666 fardas de caçadores que iriam para depósito um forte que depois desapareceu ali perto da Junqueira. Um pequeno fortinho. Porque depois eram armazenados em vários sítios. Portanto, a Casa da Costura forneceu 666 casacas de caçadores. Que 666 casacas de caçadores é o efetivo de um batalhão de caçadores à época. Agora retomando. Ora, porquê é que não havia grande necessidade desses espingardeiros? Porque o que estavam a chegar aos portos de Viana depois deslocavam-se por navios de carga de cabote. Cabote é costeiro. Ao Porto, ao Douro e a Lisboa, ao Tejo, navios carregados com armamento britânico. Com os mosquetes Brown Bess, com os mosquetes Newland Pattern, que às vezes eram um bocado a sobra daquilo que não usavam, com as carabinas para cavalaria, com grandes quantidades de espadas do modelo 1796, tanto espada de lâmina reta como espada de lâmina de sabre, modelo inglês. Portanto, os ingleses, ao reestruturarem o exército português, nem se preocuparam, nem tinham essa preocupação, que eu acho legítima, de estar agora a fornecer. Primeiro, não vamos estar a dar tecnologia aos portugueses, porque nós interessa-nos também o negócio da exportação do armamento. Começa logo por aí. E tinham capacidade vamos ver, estamos a falar de um esforço britânico que tinha capacidade industrial para introduzir em Portugal 110 mil mosquetes. 110 mil mosquetes em 1810, isto só significa que a capacidade de produção era astronómica. Quando eu digo 110 mil mosquetes, e depois ainda vem mais 20 mil até à Guerra Civil, mosquetes de Pedreneira, isto quer dizer que era para armar o exército regular, as milícias e as ordenanças. Ou seja, as tropas da primeira linha, a segunda linha, que era
os regimentos de milícias e as brigadas de ordenanças, que supostamente, pelo menos, seriam rearmadas com essas armas. Fora o material para a cavalaria, e continuou-se a fundir artilharia no arsenal. Isso ainda conseguimos manter, mas tivemos, por exemplo, modificar o nosso padrão de artilharia, porque tivemos que começar a adaptar-nos ao padrão da artilharia britânica, aos calibres da artilharia britânica, ao tipo de reparos da artilharia britânica, que era diferente dos nossos reparos, que eram à francesa, os anteriores do tipo Valéry. Portanto, obrigou a uma certa reconversão. Mas, a certa altura, o que era o Arsenal Real do Exército, a partir de 1810 e até ao final, era um misto, um misto entre uma grande zona fabril, mas de materiais não sensíveis, chamada indústria soft, macia, dos equipamentos de infantaria, de cavalaria, de artilharia. E o armazenamento. E o armazenamento de material ligeiro e material pesado, de artilharia. Obviamente, houve outras coisas que não pararam. Por exemplo, é que, agregado ao Arsenal Real do Exército, tínhamos, por exemplo, a fundição de balas de artilharia de passe de Oeiras, que ainda existiu durante o tempo, a fundição de Oeiras. A fundição de Oeiras, de origem, fundia projéteis de artilharia para o Arsenal. A Barcarena, por exemplo, que tem, o Dr. Jaime Regalado fez um estudo aprofundado e colaborou, aliás, com o Centro de Memória da Fábrica de Pólvora Barcarena, que durante dois séculos, pelo menos, fez as pólvoras para Portugal, pólvora civil, pólvora de militar e pólvora de civil, que são diferentes, são ligeiramente diferentes. E há projetos que por exemplo, chegou-se a pensar no projeto de transferir parte do arsenal, e aí a tal tentativa do salto tecnológico de não era possível pôr uma máquina hidráulica no Tejo. A verdade é o arsenal estava ali porque foi lá posto desde a Idade Média, mas não era possível ligar rodas hidráulicas ao Tejo. Porquê? Porque em 10 minutos o caudal do Tejo destruía as rodas hidráulicas. Mas há um projeto, isto para Lisboa, de se construir uma dependência para o fabrico de armamento ligeiro em Barcarena. Porquê? Porque já lá estava a fábrica da pólvora, os moinhos da pólvora, ao qual se faria uma dependência para armamento ligeiro. Isso está tudo... Aliás, há publicações da própria... neste momento, do Centro Interpretativo de Barcarena, é acessível, estão estudos muito bem feitos, são teses. Porquê? Porque a Ribeira de Barcarena tinha um caudal regular ao qual podia ser agregado, isto ainda estamos a falar em mecanização hidráulica, nem estamos a falar de vapor. Sim. E há outro projeto muito interessante que eu tropecei numa revista tripeiro de 1956 ou 57 sobre um projeto que tinha existido, que já existia o Arsenal Real do Porto desde 1802 e foi pensado, e aí não sei até que ponto é que iria a tentativa de inovação, abrir uma dependência do Arsenal Real do Porto, aonde? Na zona de São Pedro da Cova. Por causa de fundir, porque já lá está, tinham aberto as minas de São Pedro da Cova com o Alvará de 1793, e tem lá o rio, que eu desculpa, que não sei se é o Paiva ou se é o Sousa, alguém me é o Sousa, que tem amanhã um rio de caudal regular, ao qual podia ser agregado rodas hidráulicas, e era um projeto para uma fábrica de armamento, e isto é uma PPP, uma parceria público-privada, que era, digamos que o know-how era dado pelo Arsenal Real do Exército, o financiamento era dado pela Real Companhia das Vinhas do Alto Douro. Veja bem. E o projeto ia avançar em 1806, 1807. E o que é que travou, o que é que cortou o cerce o projeto? Foi a primeira invasão francesa que vem aqui a norte com os galegos, com o Taranco, e depois vem com os franceses, depois dos galegos irem embora. Portanto, não se avançou mais porque a guerra obstou a isso. Havia dois projetos, um para Barcarena em Lisboa e outro ali para São Pedro da Cova, aproveitando as minas. Eu questiono, que nunca é referido isso, se iriam tentar fazer a experimentação do vapor. Mas uma coisa tinha certo, tinha um rio ali que permitia instalação. Aliás, isso era claro no projeto entre o Ministério da Guerra, o Arsenal e a Real Companhia Velha. Fabrico de armamento para o Exército. E nas horas vagas, quando não houvesse encomendas, ou seja, em exercício para o Exército,
era-lhes dado o alvará e concessão de fabrico de armas de caça. Sim. Sim, faz sentido. Naquela zona, na altura, faz sentido. E agora deixe-me só, porque vi ali a Regi a levantar os dedos. Numa coleção aqui do Porto está uma arma de caça feita por um armeiro, por um espingardeiro, ido do Real, eu não sei se não foi um alemão que o fez. Uma arma de caça de Pedreneira, atribuída a Dom João VI, portanto, carregado pela boca, de canos laterais, de Pedreneira, com a espinha, que é o elemento metálico que suporta os canos em dextra, com a inscrição de Dom João VI, Rex, Portugal, etc., mas que teria vindo do Rio de Janeiro. Está cá numa coleção do Porto. De certeza que foi feito por um espingardeiro do Arsenal. Portanto, nós temos, reparem, temos patrimoniais, temos esses... Mereciam estudo. Mereciam estudo. Está parcialmente estudado na tese de mestrado do Rui, do nosso colega Rui Ferreira, que fez a coleção de armas da Casa Marta Ortigão Sampaio. Mas só essa arma em si dava um estudo. Quanto mais a coleção, mas a arma em si dava um estudo. E que estava ali, e que quando se lê aquilo, gravado a letras de ouro, ainda perfeitamente visível, Dom João está latinizado. Portanto, repare, esses dois projetos, essas duas tentativas de salto tecnológico, de facto havia a intenção entre aquela, passa a expressão, provincianismo, tentar ir buscar o estrangeiro, mas também ter alguma visão de que era preciso fazer avançar tecnologicamente os dois arsenais, as duas áreas potenciais de produção de armamento. As invasões francesas cortaram raso. A intervenção, a reestruturação inglesa foi feita nos moldes, nas imposições deles. Sim. É com o nosso material. Só não vestimos os nossos homens de vermelho porque conseguimos evitar-lhes vestir de vermelho. Porque, de facto, isto foi perfeitamente clarificado nos programas sobre as invasões francesas. O nosso exército era o nosso exército e o nosso exército era o britânico. E isso foi respeitado. Mas a verdade é uma. Era o pano. E os couros. Porque tudo quanto disparasse e fizesse fogo era de fabrico britânico. Eles tinham uma capacidade de produção que não se podia comparar à nossa. E não fazia sentido estar aqui, naquele período em específico, estar a fazer estas armas quando eles podiam... Exato. E a Regi diz, para nós terminarmos, Exatamente. o que nos vai dar aso para ainda próximos programas sobre a questão da logística, mas vamos avançar pelo século XIX fora, sim, até o Braço de Prata. Tinha saudades destes. Vamos avançar. Vamos avançar ad eterno. E aproveitamos, não sei quando é que vai para o ar. Este vai no Natal. Portanto, se for oportuno, desejamos a todos os nossos ouvintes um Santo Natal. O Feliz Ano Novo, acho que fica para o programa a seguir. Portanto, que seja um Natal pleno com as famílias. Sim, aqui os lugares comuns. Essencialmente com a família. Portanto, vamos ter que terminar. Desejando também assim um Feliz Natal consigo e com os seus. E a todos os que nos ouvem. E a Regi. E a Regi, um Feliz Natal. Que nos vai bater. Que nos vai bater. Está ali farto de fazer isto. Kim, um grande obrigado, um grande abraço. Estamos a olhar diretamente para ti. Se estiveres sempre connosco. E sempre a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.